Mas hoje a gente vai falar sobre alma, sobre espírito e sobre corpo, à luz da palavra do Senhor, e também vamos falar sobre os 3 tipos de mortes que existem: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Salmos, antes de abordar sobre esse versículo, é o hinário de Israel. É o maior livro que tem na Bíblia, são cerca de 150 salmos. E esses salmos não foram escritos por apenas uma única pessoa, foram por diversas pessoas. Ele tem 5 divisões. E dentre essas divisões tem os primeiros salmos que foi escrito por Davi, tem os salmos que foi escrito por escritores diversos, tem salmos que foi escrito pelos filhos de Corá, por Moisés, por Salomão e por Asaf. E o salmo de número 49 é um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, que era uma classe de adoradores do Senhor nosso Deus. E os salmos, eles são tanto orações dos servos de Deus, como são louvores que Israel cantava, como também são poemas enaltecendo e engrandecendo ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluias! E esse salmo de número 49, ele vem falar sobre a nossa alma. Mas não fique assustado se eu perguntar, não quero que me responda, por favor, o que é a nossa alma? Vai ter muita gente que vai ter dificuldade de responder. Ou se eu disser assim, o que é o nosso espírito? Ou se eu disser, qual é a diferença de alma para espírito? Nós, como assembleianos, às vezes nós negligenciamos e não buscamos o conhecimento acerca das coisas espirituais, e é importante nós sabermos isso. E é por isso que eu venho tratar a este respeito. Então, em 1 Tessalonicenses 5,23, quando Paulo vem dizer a eles que todo o vosso espírito e alma e corpo, ele vem falar que nós somos constituídos de 3 partes. Essas partes são o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Os irmãos estão entendendo? O nosso corpo é a parte material, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo tocar. É palpável, é o invólucro, né? E a nossa alma, o nosso espírito é a parte que não é material. É uma parte que eu não posso tocar e que eu não posso ver, mas existe. Louvado seja o nome de Jesus. E a alma e o espírito são indissociáveis. É tanto que em Hebreus capítulo 4 vem nos dizer que a única ferramenta, o único que consegue chegar na divisão desses dois é a palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. São tão unidos, são tão inseparáveis que é difícil até você diferenciá-los. Mas a gente vai fazer isso esta noite. E eu queria começar falando de corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que nós temos que cuidar deste corpo. E a gente percebe por aí que muitas pessoas, existem algumas que não cuidam, tá? Tem gente aí que come de tudo, faz qualquer coisa, se joga no álcool, se joga nas drogas e destrói o corpo, né? Mas tem gente que cuida muito bem do corpo, dorme às 8 horas certinha, veste o corpo bem, né? Calça o corpo bem. As mulheres aí têm um cuidado muito especial com a maquiagem, tirar a sobrancelha, passar creme de pele, todas essas coisas. Mas os homens também não ficam para trás, se bem que tem alguns que já estão muito cuidadosos, até mais do que as mulheres, né? Mas todo mês vai lá certinho, corta o cabelo, né? Corta as unhas. A gente cuida do corpo. É bom ter o corpo bem cuidado, e à luz da Bíblia isso é correto. O problema é quando eu estou cuidando muito do corpo e não estou cuidando da alma. O problema é quando eu estou dando muita atenção ao corpo e não estou dando atenção ao espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes essas pessoas que até treinam, que gostam de academia, né, gostam de crossfit, essas coisas, você vai conversar com ele, o corpo é do fisiculturista, mas quando começa a falar, só fala água, né? Aí você vê, não está alimentando a alma e não está alimentando o espírito, é só corpo. E aí é misericórdia, mas é sangue de Jesus na vida dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entenderam o que é o corpo? Amém. Graças a Deus que um dia aquilo que é corruptível, que é esse corpo, vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai ser o momento que vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Aí pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eu acho que é mais ou menos assim: um dia nós vamos receber um corpo glorioso. Amém?
Quem está ansioso para receber o seu corpo glorioso? Aleluia. Quantos acreditam que um dia, aleluia, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter, aleluia, mais perseguição, mas vai ser só adoração. Exalte e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. E agora eu vou falar sobre o Espírito, para depois a gente chegar no tema. Nós temos o Espírito, irmãos. E esse Espírito, ele testifica com o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito que tem em nós foi dado por Deus. E alguns teólogos dizem que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, que estava aquele corpo inanimado, que Deus sopra nas suas narinas, ele estava soprando o Espírito. E esse Espírito vivificou a alma. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Espírito é a parte de nós que adora a Deus, que se relaciona com Deus, que se comunica com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que eu alimento o Espírito? Palavra de Deus, jejum, oração, louvor, adoração, culto. É assim que você alimenta o Espírito. É assim que você fortalece o Espírito. O Espírito é a fonte de todas as nossas emoções. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só para vocês terem ciência, tudo que eu estou falando está tudo em conformidade com o que a nossa igreja acredita. Inclusive, muito do que eu estou utilizando aqui está lá na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um livro que foi escrito em 2016, que passa por um conselho doutrinário da nossa igreja, e aí foi publicado, tá bom? Tem base bíblica. Se depois você quiser os versículos, me fala que eu mando tudo para você, tá bom? Mas como não dá tempo de citar tudo, aí eu vou pregando aqui mesmo, só sendo bem objetivo, tá bom? Então o nosso Espírito é o que se relaciona com Deus e adora a Deus. Amém? Agora vamos para a alma. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa alma é a sede das nossas emoções. A nossa alma é quem dirige o nosso corpo. A nossa alma é o que nós sentimos, é o que nós pensamos. Quando você sente raiva, quando você sente alegria, quando você faz um planejamento, quando você pensa, isso é a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E essa alma, ela coordena o corpo. Se eu pudesse, por exemplo, comparar o nosso corpo com um carro, o nosso corpo seria o carro e a alma seria o motorista. E aquela vontade de você adorar lá dentro do carro, dando glória a Deus, ouvindo um louvor, é o Espírito dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo de número, não lembro o capítulo agora, mas a passagem que fala sobre o nascimento de Benjamim. Quando Raquel deu à luz a Benjamim, ela morreu. E a Bíblia diz que a alma dela saiu do corpo. A vida dela saiu do corpo. Então, quando nós tiramos a alma e o espírito do corpo de uma pessoa, automaticamente ele morreu à luz da Bíblia. Eita, irmãos, é complicado, né? Mas já vai ficar fácil, tá bom? Tenha só um pouquinho de paciência. Porque a ciência diz que a morte é o quê? É o cessamento das atividades cerebrais, da frequência respiratória e da frequência circulatória, né? Frequência cardíaca. Mas à luz da Bíblia, a morte é quando a alma e o espírito saem do corpo. Aí a pessoa de fato morreu. Louvado seja o nome de Jesus. Nem glória. Será que está tão difícil assim, Jesus? Essa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu queria falar sobre os cuidados que nós temos de ter com a alma, antes de falar sobre o valor dela. Porque às vezes a gente cuida bem do corpo, missionário de Ediomar. A gente ora, a gente jejua, a gente cuida bem dele, né? Do espírito, perdão. E às vezes a gente cuida bem do corpo. Dorme às 8 horas certinhas, se alimenta corretamente, faz exercício físico, faz caminhada, faz tudo necessário, mas a gente esquece da alma. Tá bom? E como é que eu cuido da alma, irmã? Primeiro, se divertindo. Tentando curar os males que você tem. Uma alma machucada pega a interpretação do que é dado por Deus e diverge. E a pessoa não consegue prosperar ministerialmente nem materialmente, porque a alma está machucada. Os traumas que você tem é na alma. As doenças psicossomáticas é na alma. E a gente precisa tratar essa alma. A gente trabalha. A gente se esforça. E a gente não para um tempo para fazer uma coisa que a gente gosta de fazer. Tem gente que, por exemplo, não viaja porque quer gastar muito dinheiro. É melhor investir aqui. E a vida vai passando e não se diverte, não aproveita. Louvado seja o nome do Senhor. E a alma precisa disso.
O crente não vive só de glória a Deus e aleluia, não, irmãos. É bom, mas a gente também precisa cuidar da nossa alma. Nós precisamos suprir a necessidade dela, porque uma alma doente provoca uma disjunção entre corpo e espírito, porque ela é intermediária. A gente recebe de Deus pelo espírito o desejo de adorar, a alma manda o corpo adorar e aí o corpo adora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim que funciona. Então, se sua alma estiver doente, se você tiver trauma, se você guardar rancor, se você guardar ódio, você não vai ter qualidade de vida. Existe um ramo da ciência que diz que se a nossa alma ela estiver doente, ela também adoece o corpo. Louvado seja o nome de Jesus. E a gente às vezes cuida muito bem do corpo. Nós temos uma geração do século XXI aí que está inserida nesse mundo que jaz nos malignos, nesse sistema político que também é dele. Inclusive a Bíblia diz que ele é o príncipe desse século, que está se derramando nas euforias e nos desejos do corpo, e está se esquecendo de cuidar da alma. Aleluia, a tua alma é importante, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo falava no meu coração quando eu estudava sobre essa palavra. Às vezes, se você pegar um rico e ele estiver no leito da enfermidade, e se você perguntar dele assim, tem um remédio ali que se tu vender tudo que tu tem, tu vai tomar e tu vai ficar bom. Ele vende tudo, entrega para poder ficar bom, porque sem vida não tem como desfrutar as riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que essa vida aqui é 70 anos. O livro de Salmo diz 70 anos, o que passar disso é dor e fadiga. Quem chega a 120 pode dar glória a Deus. Quem chega a 130 é só para 130 anos. As pessoas dão tudo que elas têm para poder ficar mais um tempinho aqui. Mas a alma que é por toda a eternidade, as pessoas não dão o que tem. Louvado seja o nome do Senhor. Jovem rico conversando com Jesus, perguntando: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus disse: guarda os mandamentos, ama o teu próximo, honra teu pai e tua mãe, não cobices a mulher do teu próximo, né? Ame ao Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ele disse: tudo isso eu já faço. Aí Jesus olha para ele e diz assim: agora pega tudo quanto tem, vende e dê aos pobres, que você vai ter um lindo tesouro no céu. Aí a Bíblia diz que ele olha e se entristece, porque ele era muito rico, e volta para sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele estivesse doente, enfermo, e Jesus tivesse dito para ele: vende tudo quanto tem para tu curar essa doença, ele vendia. Sabe qual é o problema, querido? A gente esquece de valorizar o que de fato é importante. A vida aqui é 130 anos, no máximo, aqueles que conseguem, mas a nossa alma é por toda a eternidade. Aleluia. Para onde tu queres ir? Para o céu ou para o inferno? A alma é tão preciosa, mas tão preciosa, que nesse salmo aqui vem dizer que se os homens pegassem toda a riqueza que tem, se a terra pegasse toda a riqueza que tivesse e vendesse e transformasse em ouro e prata para comprar a salvação de uma alma, não daria para pagar. Aleluia. Aí você pode me perguntar: meu Deus, então como é que eu posso salvar a minha alma? Como é que eu posso cuidar da minha alma? Aí a palavra do Senhor vem me dizer que aos homens a salvação é impossível pelas obras. Aleluia. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Se isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Para que você não se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. E como, irmão, Deus pode me dar a salvação para a minha alma? O Senhor estava no céu e foi perguntado: quem viria à terra? Aleluia. Para pagar o preço pela humanidade. Jesus se prontificou e veio. O próprio Deus, aquele que estava lá no início, o Verbo vivo, que por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que se fez poderia ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou, o autor da vida. Aleluia. Ele veio aqui e andou por essa terra como eu e você. O nome dele é Jesus. Nasceu de mulher virgem, gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. E foi para a cruz padecer por pecado, e ele não tinha pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é santo intentou-se e colocou-se na mão de pecadores para pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a salvação, a graça
é de graça, mas não foi barata. Louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem a mania de pensar que aquilo que é dado de graça é barato, mas não foi barato, foi caro. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vem dizer, aleluias, que não foi com preço de prata e ouro que são corruptíveis. Pedro também fala a respeito disso, mas foi com o precioso sangue de Jesus, como a irmã já falou aqui. Aleluia, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, ele lava a tua alma, aleluia. E aonde não tinha água, era escasso, a Bíblia diz que rio de água rugem, aleluia, flui do seu interior. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, rabassuriandega, suridega, aleluia. Jesus morreu pela tua vida e pela minha vida. Se nós trabalhássemos a vida inteira para pagar o valor, a salvação da nossa alma, nós não conseguiríamos. Louvado seja o nome do Senhor. E a irmã leu aqui uma das passagens que eu também coloquei como texto de citação: que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. E certa feita Jesus olha para os seus discípulos e conta uma parábola. Existia um homem muito rico, irmão Márcio, que a colheita dele não caberia nos seus celeiros. Aí ele pensou o que ele ia fazer. Ele foi lá e derrubou os celeiros inteiros e construiu celeiros muito maiores. E aí agora a colheita dele coube. Quando ele colheu tudo, ele disse assim: agora farta-te minha alma, descansa minha alma, alegra-te minha alma. Aí na mesma hora o Senhor diz assim: hoje virão e pedirão a tua alma, e o que tu tens para dar? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer alguma coisa: não é pecado construir no mundo, construir casa, comprar carro, passar em concurso, se vestir bem, viajar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é errado. O que é errado é você priorizar isso em detrimento do reino de Deus. O que é errado é você amar mais o mundo do que as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por favor, fique sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode adorar o Deus que está presente nesta casa? O mundo está aí vivendo o que Satanás prega. Aproveite a tua vida. Beba o que tu quiser beber, faça o que tu quiser fazer, sacia o desejo do teu corpo e não dê satisfação para ninguém. Aleluia. Satanás, ele enganou a humanidade a ponto da humanidade achar que nestas coisas elas vão sentir prazer. Aleluia. Eles vão sentir plenitude de vida e não vão. É mentira de Satanás. Aleluia. Certa vez eu perguntei de alguém que bebia bebidas alcoólicas, porque eu nunca provei. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Eu me converti com 16 anos. Já tenho 28 e mesmo com 16 eu nunca tinha provado. Graças a Deus nunca provei. Porque eu vi a pessoa bebendo, irmão. Marcelo fazia careta, né? Fazia cara ruim. Disse assim: se esse negócio é tão bom, por que tu faz cara ruim? Ele disse assim: não é bom não, o gosto é ruim. Mas é o que eu sinto que é bom. Se você perguntar de um viciado por que ele usa droga, ele não vai dizer que é porque ele gosta da droga. É porque ele gosta do efeito que ele sente da droga. É isso que Satanás faz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem sente a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, quem sente o Deus Todo-Poderoso sair do seu trono através do Espírito Santo e entrar dentro de nós que somos vasos, morada, templo e habitação desse Espírito Santo de Deus, sente uma coisa que droga nenhuma, que cachaça nenhuma, que dinheiro nenhum pode comprar, pagar ou se comparar. Aleluia. A plenitude das nossas vidas é somente com Deus. Aleluia. A alegria da alma, do espírito e do corpo está na nossa comunhão que temos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir para a igreja que batalhar juntamente comigo em oração. Eu queria convidar aquele que ainda não aceitou a Jesus, aquele que não está servindo a Jesus, vem aqui à frente desfrutar dessa graça, que é de graça, mas não é barato. Aleluia. Eu vou cantar o hino juntamente com a igreja. E os irmãos vão orando em batalha. Se você sentir vontade de aceitar Jesus, vem aqui na frente, querido. Deus tem uma vida melhor para ti, aleluia. Deus tem algo mais especial do que você está vivendo.
se fosse só solando assim, bem de leve, dá bom. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, desprezível e pecador, mas Jesus transformou as trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou. Aleluia, quantos Cristo salvou nesta noite, aleluia. Quem amou-me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Sinta a presença de Deus neste lugar, não duvide. Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, demanda, passeando, Pai. Aleluia. Aleluia.